Tome assento, querido do Senhor Jesus. Lamandaramassuria. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 9 e o versículo 29. Evangelho São Marcos capítulo 9, versículo 29, diz assim: E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Curve a sua cabeça. Amado Senhor, amado Rei Jesus, adorando o Teu nome, Senhor, e Te engrandecendo, louvando a Ti porque és digno de toda honra, de toda glória, digno de toda adoração, de todo louvor. Desça, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre esta ministração, e que possamos sair daqui, Senhor, fortalecidos, renovados, e com um propósito, Senhor, fazer a diferença, Paizinho, na nossa família, na nossa casa e na nossa sociedade, e sermos convertidos à Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Um homem leva o seu filho até os discípulos de Jesus, e os discípulos não puderam curar o menino. O pai daquele menino diz que o menino era tomado por um espírito que o jogava no chão ou jogava na água, fazia com que ele espumasse, e também aquele menino era mudo. Então a situação era grave daquele menino. Porém os discípulos não puderam expulsar o espírito maligno daquele menino. E Jesus se aproxima e dá ordem ao espírito imundo, e o espírito imundo sai. Então os discípulos no particular vão perguntar ao Senhor Jesus: por que não pudemos expulsá-los? E eu quero te incentivar nessa noite a pensar um pouquinho sobre isso. Por que determinada enfermidade não sai da tua vida? Ou não sai da vida de alguém que você ama? Por que determinado espírito não sai? Espírito imundo, seja de miséria, seja de angústia, de intrigas. Por que ele não sai? Porque ele permanece agindo na tua vida. Por que esse espírito não sai? Se o Senhor Jesus já conquistou na cruz do Calvário todas as bênçãos para o seu povo. Aleluia! Então os discípulos não puderam, mas não sossegaram. Muitas vezes nós não alcançamos a bênção, mas nem nos preocupamos com isso. E é necessário fazer esse questionamento: por que não está acontecendo o milagre na minha vida? E como nós acabamos de ler, o Senhor Jesus diz aos seus discípulos: esta casta de demônio só sai com o quê? Fala alto. E o Senhor, Ele é claro, Ele diz assim: não sai com outra coisa. Veja, eu vou repetir a leitura. Marcos 9, 29. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma. Às vezes nós queremos resolver o problema com alguma coisa. Senhor, se eu der uma oferta, Senhor, se eu fizer um voto, Senhor, se eu não faltar culto, e a gente começa a inventar história. Meu irmão, tem um tipo de demônio que só sai com jejum e oração. Não tem outro meio. Então, se tem algo que está agarrado em você, tem algo que está perturbando a tua vida, tem algo que está incomodando você, meu irmão, a chave da tua vitória está aqui: jejum e oração.
Aleluia! Você se perguntou por que os discípulos de Jesus não puderam expulsar os demônios? Você já parou para pensar? Porque eles não jejuavam. É o que o Senhor está dizendo. Esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Abra Mateus capítulo 9 e o versículo 14. Mateus 9:14. Então vieram a ele os discípulos de João dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Aqui complementa o que estava acontecendo. Os discípulos de Jesus não jejuavam por uma razão, porque o próprio Senhor Jesus andava com eles. Então quem estava operando os milagres, quem estava expulsando os demônios, era o próprio Senhor Jesus. Agora presta atenção no detalhe. O Senhor Jesus anda conosco todos os dias? Anda ou não anda? Sim, a palavra diz: eis que estou convosco todos os dias. Porém, em carne e osso não está mais. E ele diz: quando o esposo for retirado, então jejuarão. Então você sente a presença do Senhor Jesus através da pessoa do Espírito Santo. Você sente Ele caminhando contigo. Você vê que Ele te protege, que Ele te guarda, que Ele te abençoa. Mas há situações que o espírito maligno não sai, porque o sistema é o mesmo. Se quer expulsar certo tipo de espírito maligno, será necessário jejuar. Quem gosta de jejuar? Tem uns que gostam. Eu não gosto. Eu não gosto de jejuar. O próprio Senhor Jesus disse assim, que jejuar é tristeza. Nós acabamos de ler. É tristeza. Quando você está jejuando, você vai perdendo as forças, você parece que já não pensa direito, você fica fraco, muitos sente náuseas, muitos sente dores de cabeça, e quanto mais você jejua, mais fraco você vai ficando, e aquele período, se você for jejuar, não espere que, poxa, que alegria do Espírito que eu estou sentindo no jejum. Se está acontecendo uma alegria no Espírito do jejum, é algo sobrenatural e diferente, porque no meio do jejum, a angústia, a tristeza e a humilhação. Porém, a vitória está garantida. Alamanda, alamana, alamassúria. Sabe, muitas vezes a gente é tentado a crer, vamos fazer uma campanha de jejum e de oração. E a gente vem para aquela campanha de oração e parece que os céus estão fechados, e parece que não desce o Espírito Santo, e parece que a glória não se manifesta, e alguém começa a pensar, será que esse jejum é de Deus? Será que não veio da carne? Será que eu deveria ter feito? Não, irmãos, veio de Deus sim, você vai ser vencedor, mas o período de jejum, o período de oração, é um período de estar contrito diante do Senhor. Estamos juntos? E quando o Senhor trouxe esta palavra ao meu coração, eu já sabia que viria um período de contrição. Um período onde nós vamos nos quebrantar diante do Senhor, porque queremos ver o nome do Senhor sendo glorificado na nossa vida. Queremos um novo período, um período de bênção, de vitória, e acima de tudo, queremos ser convertidos à vontade do Pai. O jejum, ele é uma arma poderosa nas mãos dos crentes. Todo crente que jejua, ele vai ter vitória, terá respostas. E Deus, Ele vê o jejum como um ato de humilhação voluntária.
Um ato de humilhação. Porque nós, muitas vezes, quando vamos orar, nós queremos parecer humildes para o Senhor nosso Deus. Então nós chegamos na presença do Pai e dizemos: ô Paizinho, o Senhor sabe que eu sou fraquinho, o Senhor sabe que eu sou um vaso de barro, o Senhor sabe que eu não posso, que eu não consigo, que eu sou fraquinho. A gente ora assim, e nas palavras, irmãos, nas palavras ninguém convence o Senhor. Presta atenção, nas palavras não se convence o teu Deus. Olha, Senhor, como eu sou humilde diante de Ti. Não adianta, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Só tem um jeito de se humilhar diante do Senhor. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: parar de comer. E você já vai ver isso na palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 6. Diz assim a palavra: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Diga comigo: humilhai-vos. Como é que você se humilha perante a potente mão de Deus? Nós já vamos aprender aqui, a palavra é bem clara, mas tem gente que não compreende essa palavra. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. A seu tempo a vitória chegará, a seu tempo Ele trará sobre você a bênção esperada. Como é que você vai se humilhar perante a mão poderosa do Senhor? Senhor, estou aqui, debaixo da tua mão poderosa. Não adianta, irmão. Só tem um jeito: jejum. Diga assim: jejum. Tiago capítulo 4, versículo 10. Tiago 4 e 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Veja, o apóstolo Pedro está falando como que nós devemos fazer para ter a bênção do Senhor. Tiago está falando como nós devemos fazer para ter a bênção do Senhor. Quem quer ter um 2022 seguro, guardado pelo Senhor Jesus? A palavra está sendo liberada ao teu coração nessa noite. Se humilha perante o Senhor. Eu vou contar algo para você, ele é engraçado, irmãos, mas só para você entender. Diz que certo pastor um dia foi dar uma palavra numa igreja, e ele estava muito motivado. Ele falou: Senhor, o Senhor sabe que eu ando reto nos teus caminhos, e que eu tenho sido um exemplo para a tua igreja, e que eu tenho orado e os milagres têm acontecido, porque eu sou um escolhido teu, eu sou um chamado teu. E foi se inchando. E daí falou: Senhor, mas só falta humildade na minha vida. E aí falou: então me dá humildade, Senhor. Obrigado, estou completo. Sabe o que eu quero dizer com isso para você? Que humildade não está na fala. Humildade não está na roupa que você veste. Humildade não está no jeito que você anda. Humildade não está na casa que você mora. Humildade não está no carro que você tem, nem na tua posição. Humildade perante o Senhor é: para de comer e faz um jejum. Porque muitas vezes nós queremos ser mais sábios do que a própria palavra de Deus. Queremos inventar um caminho que não existe. Já está claro aqui. Esta casta de demônio não sai com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. E humildade para o Senhor é jejuar. E que coisa difícil que é jejuar. Que terrível que é jejuar. Todos os grandes homens de Deus, homens e mulheres de Deus, na palavra, todos fizeram uso desta arma. E nós vamos falar um pouquinho à frente de alguns desses homens e mulheres. Mas eu quero dizer para você uma coisa: todo bruxo, todo feiticeiro, todo homem do ocultismo, ele faz uso
do jejum. Se você conversar com um ex-bruxo, ex não sei o que, ex não sei o que, está cheio desse doido por aí. Todos esses ex, se você conversar com eles, todos eles fizeram uso do jejum. Sabe por quê? Porque sacrifício atrai espíritos. Escuta, todo sacrifício atrai espíritos. Se o sacrifício é feito para Deus, vai atrair a pessoa do Espírito Santo. Mas se o sacrifício é feito para as entidades, para tudo que, nem vou falar o nome deles aqui, ninguém dá glória para os capeta não, atrai esse tipo. E muitas vezes a igreja parece que não tem poder diante de uma situação, diante de uma dificuldade. Parece que não tem poder, mas se não tem poder, é porque não está usando a arma certa. Porque se estiver usando a arma certa, será vencedor. Um dia eu estava no centro e uma irmã me ligou: pastor, eu preciso que o senhor venha aqui correndo. O meu inquilino aqui, ele é satanista. Ele falou que é satanista, que vai acabar com a gente. E que vai levar o nosso nome não sei para onde, que vai fazer não sei o que, e vai matar todo mundo. Eu, meus filhos. Eu falei: minha irmã, fica tranquila que nós já estamos chegando aí. E quando nós estávamos vindo, o Espírito Santo já falou claro no meu coração: não importa se é satanista, se é isso, se é aquilo, não importa nada. Olha quem está do seu lado, diz assim: o nosso Deus é bem maior. Bem maior. Eu vou dizer uma coisa para você, crente no nome do Senhor Jesus Cristo: para de dar glória para o maligno. Pastor, ele é macumbeiro. Daí? Pastor, ele é do candomblé. E daí? Ai, porque ele é espírita. Ai, porque ele é maçom. O Deus deles é um só, e o nosso também, e o nosso é maior. Guarda isso na tua mente, irmão. Chegamos na casa da irmã e estava lá o satanista. Quando eu olhei, falei: não é capeta, isso é malandragem. Eu falei assim: se tem espírito maligno aí, manifesta. Você não é de nada. Se tem um espírito maligno aí, você sabe que você não é de nada. Você é um derrotado, Satanás. Você foi derrotado na cruz do Calvário. Se tem um aí, manifesta. Daí eu olhei para a irmã e falei: não tem capeta nenhum aí. Nenhumzinho. Ela falou: pastor, mas ele falou. Eu falei: ele falou porque ele é malandro, ele quer assustar a senhora. Eu falei: ô moço, pega as tuas coisas. Presta atenção, irmãos, que você não conhece às vezes o teu pastor que parece tão bonzinho. Eu falei: moço, pega as tuas coisas agora e some da casa da minha irmã aqui, ó, porque senão eu vou quebrar a tua cara, seu sem vergonha. Falei um monte de coisa para ele. Não, sim senhor, pastor, sim senhor. Pegou as coisas e saiu. Não tinha espírito nenhum ali. Não tinha capeta nenhum. Porque se tivesse, irmãos, tinha se manifestado. Presta atenção. Outro testemunho. Aí nós chegamos lá em Joanesburgo, numa favela chamada de Absolute. A irmã Marita estava junto nessa campanha, irmão Nereu também. Irmãos, não sei se o irmão Cristo estava junto nessa também. Entrei num bar e o apóstolo estava junto. Irmão, um bar escuro, grande, e tinha lá uns 20 homens, talvez mais. Tudo escuro, mais escuro que o Val. Presta atenção, o ambiente era escuro, só negão lá dentro, tudo grande, mais grande, irmãos, pensa no negão grande. E lá o capeta estava. Quando nós entramos, os olhinhos tudo arregalaram. Já deu aquele arrepio. Não sei se era pelos capetas ou pelo tamanho dos caras mesmo.
E quando o apóstolo quis falar alguma coisa, o negão que era o chefe ali falou assim: não precisa falar nada. Você quer falar do Deus dos brancos. Aqui a gente não precisa do Deus dos brancos. A gente não precisa. Aqui a gente já tem o nosso Deus. Mas ele falou possesso mesmo, literalmente possesso. E o apóstolo falou assim: é verdade, vocês têm o Deus de vocês, mas o meu Deus está chegando aqui e vai derrotar e colocar o Deus de vocês debaixo do nosso pé. Oh Jesus! Ninguém deu um pio, ficaram tudo amarradinho, tudo quietinho. O teu Deus é o maior. Se não estamos vencendo alguma luta, alguma batalha, está faltando uma coisa, porque orando nós estamos, mas se está faltando uma coisa nós já sabemos, e se está faltando não vai mais faltar, nós vamos jejuar, nós vamos nos humilhar debaixo da potente mão do nosso Deus, aleluia, e vem resposta para a nossa vida, aramanda, aramachúria, aleluia. Muitas vezes estamos orando e estamos jejuando e também não acontece o milagre, e a gente se pergunta por quê. O Senhor Jesus nos diz por que não acontece. Abra o Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo 5, diz assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas. Versículo 6, mas tu quando orares, entra no teu aposento. Os discípulos vão perguntar ao Senhor Jesus como eles devem orar para que haja resultado na sua oração. E o Senhor explica como não se deve orar e como se deve orar. Tem gente que gosta de orar para se aparecer. Tem gente que gosta de orar com as mãos erguidas no meio da igreja. E isso não está errado. É aquilo que eu falei. A humildade não está no que você está vendo, é o que está dentro do teu coração. Que pode ter alguém andando aqui com as mãos erguidas e numa oração sincera, mas pode estar alguém andando aqui com as mãos erguidas numa oração hipócrita. O objetivo da sua oração está camuflado, e às vezes está camuflado para a própria pessoa. E eu vou dar um exemplo. Quando dirigi o ministério de louvor, e nós orávamos insistentemente, porque eu sempre gostei de orar, e sempre queria ver o agir de Deus. E coloquei o nosso grupo para orar, e clamar, e jejuar. Mas a nossa oração era sempre assim, a minha oração: Senhor, que quando nós ore, o fogo desça. Que quando nós ore, aconteça o milagre. Que quando nós ore, Senhor, a igreja estremeça. Que quando nós saia para fora, Senhor, e nós cante, Pai. Oh, Paizinho, que haja salvação de alma. E estava naquele quando nós ore, quando nós cante, quando nós louve. E quando eu estava ali, o Espírito Santo falou bem claro: porque quando vocês... O Espírito Santo foi gentil, porque ele poderia ter dito assim: porque quando você... Por que quando você cante, o milagre aconteça? Por que quando você pregue, as coisas aconteçam? Por quê? Por que não pode ser quando o outro? Havia dentro do meu coração, camuflado, um orgulho. Que quando eu cante, aconteça. Que quando eu pregue, aconteça. Senhor, se eu estiver aqui no altar, que aconteça.
se fosse sincera a minha oração: Senhor, usa, Pai, quem o Senhor quiser. Se não fosse hipócrita o meu desejo de salvação de almas, se não fosse hipócrita o meu desejo de ver as pessoas curadas, seria: Senhor, usa, Pai, quem o Senhor quiser, mas salva, cura. Será que eu estou me fazendo entender? E o Senhor continua, Mateus 6,16: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. De novo a mesma coisa. Até no jejum, muitas vezes somos hipócritas. Queremos contar para todo mundo. Passa na frente de alguém doido para que a pessoa te ofereça um negócio para você dizer assim: não, estou jejuando. Oh, pensa na luta que eu estou hoje. Ixi, meu Deus, estou ali, no jejum. E ali diz que uns até fazem cara. Nós acabamos de ler, vamos ler aqui, você não achar que eu estou inventando. Olha aqui, E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Tudo bem, pastor? Tudo. O senhor está bem? Eu só estou jejuando. Não precisa levantar a mão. Já se identificou, não? Jejum hipócrita. Que terrível. Oração hipócrita. Jejum hipócrita. Não tem resposta. Não vai ter resposta. Que terrível. Que triste. Só que o Senhor não para por aqui. O Senhor explica como deve orar e como deve jejuar. Quando você for orar, entra no teu aposento. E aquele que te vê em segredo, te recompensará publicamente. E alguns não compreendem essa palavra, porque ainda não foram totalmente sarados. Eles pensam assim: se eu passar horas orando no oculto, aí o Senhor vai me exaltar diante das pessoas. E não é isso que se refere. Te recompensará publicamente significa que de repente você estava lá no oculto, orando em segredo, ninguém te via, a não ser o Senhor, e você estava dizendo: cura os enfermos, Senhor, salva almas nessa cidade, e não era você que estava pregando, não era você que estava orando aqui, mas o Senhor salvou alguém ali, o Senhor curou outro ali, e de repente aquele que é hipócrita achou: não, eu impus as mãos, orei e Jesus curou. Mas Jesus curou não foi por causa do hipócrita, Jesus curou foi por causa de um irmãozinho que estava enfiado no seu quarto orando. Alabassúria. O Senhor quer verdadeiramente, irmãos, fazer grandes coisas no nosso meio. De verdade Ele quer fazer. Se não está acontecendo, é porque está faltando o jejum genuíno, a oração verdadeira. Alamandaramachúria. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aleluia. Diga comigo para aprender a ordem: quando nos humilhamos, quando oramos, quando buscamos a sua face,
somos convertidos à vontade do Senhor. Veja que o Senhor começa dizendo assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Você já sabe o que é humilhar. O que é se humilhar? Jejuar, orar e buscar a minha face. São duas coisas diferentes. Orar, irmãos, é dobrar o teu joelho e colocar diante do Senhor a tua adoração, o teu louvor, e clamar, expor diante do Senhor as necessidades. Mas buscar a face do Senhor é permanecer naquele lugar com a pessoa do Espírito Santo movendo. E eu digo para você que eu tenho gostado mais de buscar a face do que orar. Ultimamente parece que não consigo mais orar, parece que consigo mais buscar a face. Mas o Senhor diz que tem que orar. Estamos juntos? E aí diz assim, ó, e se converter dos seus maus caminhos. Essa parte, se converter dos seus maus caminhos, acontecerá naturalmente. Quando você começa a orar, buscar a face do Senhor, está se humilhando diante dEle, quando você percebe, a tua vontade passa a ser a vontade do Senhor. Antes tinha vontade das coisas do mundo, agora tem vontade das coisas de Deus. Antes preferia ficar assistindo tudo que não presta, nas redes sociais, na Netflix e tudo que é coisa. Ficava lá assistindo tudo que não presta. Hoje, a vontade é ler a Bíblia. Hoje, a vontade é ouvir uma pregação. Hoje, a vontade é ouvir um louvor a Deus. E com o passar do tempo, quando você chega na casa de alguém, e está lá a televisão, passando coisa que não presta, você se escandaliza e diz, meu Deus, que horror. E aí quando você lembra, você assistia tudo aquilo e não sentia nada. Mas agora você está tão longe do pecado, que quando você olha isso te dá vergonha. Quando você vai no restaurante e está lá passando na televisão, esses canais brasileiros que mostram tudo que não presta, ao vivo e a cores, para as nossas crianças, para tudo. Você olha e você fica chocado, porque você não assiste mais aquilo. Porque a tua vontade agora são as coisas de Deus. E aí, o que acontece? O Senhor perdoa os teus pecados e sara a tua terra. Será que tem crente neste lugar? Nós vamos ver aqui alguns homens e mulheres que fizeram uso do jejum para alcançar o favor de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20, e o versículo 1 ao versículo 3, diz assim: E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Jeosafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. A palavra diz que se juntaram os inimigos. Todos os inimigos se ajuntaram para exterminar com Judá, exterminar com o povo de Deus. Não sei se você já se sentiu assim. Você levanta um dia, estava tudo certo até se levantar. Aí quando você levanta, a tua esposa já não te olha na cara. Aí você vai para o trabalho, quando você põe a mão na chave do carro, já não pega. Aí você já se atrasa, aí daí vem um camarada, faz uma chupeta no teu carro, você sai e bate o carro. Aí a tua esposa liga dizendo: ó, queimou a geladeira. E você pensa: meu Deus, que luta. E passa um pouquinho, daí ela liga assim: ó, fulano, nosso filho está doente, nossa filha quebrou a perna. E aí vai.
Começa a acontecer tudo de uma vez. Parece que não dava para acontecer assim, né? Mais pausadinho. Não, acontece tudo de uma vez. Quem já passou por isso? Irmãos, logo que o Nick nasceu, irmãos, foi uma luta de uns 3, 4 anos. Depois que o meu menino nasceu. Meu Jesus. A irmã Jéssica que me acompanhou, tadinha da irmã Jéssica. Ligava todo dia para ela: Jéssica, me ajuda. Eu chegava do hospital 2 horas da manhã com o Nick, a Mel estava lá com o peito assim, morrendo. Corria com a Mel para o hospital, quando chegava, era o Nick. Irmãos, assim direto, levava um, trazia outro, levava um, trazia outro, levava um, trazia outro. Aí quando achava um médico para atender, o médico dizia assim, a secretária, né? O médico não, a consulta é R$900, é R$600. E aí quando você chegava lá, juntava o dinheirinho, eu paguei, irmão, juntava, chegava lá e pagava. No médico a gente paga, a gente não quer dar dinheiro na igreja, no médico a gente dá. Eu fui lá, pá. Aí o médico examina e falou, para nós fazer uns exames agora, para ver se é alguma alergia. A gente vai colocar uns negocinhos no braço dela, são vários pontinhos. Não, pode fazer. Sim, não, pode fazer, mas é R$600. Mas não está incluído, não. Mas eu posso passar o cartão? Não, tem que ser no dinheiro. Sabe quando você não tem mais aonde ir, não tem como, não tem para onde fugir. Se tem alguém assim, que está desse jeito, que não tem para onde fugir, você veio no lugar certo. Porque o Senhor está dizendo para você, proclama um jejum. Vai sair toda miséria, toda enfermidade, toda dor, toda angústia. Vai sair. Se não saiu só na oração, vai sair na oração e no jejum. Aleluia. Assim estava Josafá, cercado pelos inimigos, não tinha como correr. Mas ele se lembrou da arma poderosa. E hoje à tarde, quando eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei que Israel tem uma data chamada Yom Kippur, que é o dia que eles fazem o jejum. E bem no dia que eles estavam jejuando, 6 nações árabes sabiam que nesse dia eles jejuavam. Pensaram, nesse dia nós vamos destruir o exército israelense, nós vamos tomar conta, isso em 1967, 68, não lembro direito. Nós vamos destruir Israel, porque eles vão estar abatidos, eles vão estar fracos. Irmão, olha a loucura do capeta, mano. Por isso que eu digo, o diabo é doido. O diabo é doido. Queria atacar o povo de Deus quando eles estão jejuando. Olha as ideias. Nós vamos acabar com Israel, eles estão fraquinhos, irmãos. Quando eles chegaram, os anjos do Senhor pelejaram por Israel, deram um corre tão grande no exército inimigo, que foi tremendo. Você tem que conhecer essa história do Yom Kippur, irmãos. Procura isso e você vai ver. Até hoje, eles fazem sempre esse jejum. E se você fizer um jejum genuíno e sincero diante do Senhor, e eu não estou falando aqui de mim, se essa palavra veio porque o Senhor propôs para nós uma vitória. Uma vitória. Aleluia. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Capítulo 20, versículo 13 de 2 Crônicas. Então todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá,
Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Josafá não tinha exército que fizesse frente à junção dos exércitos inimigos, não tinha para onde fugir, não tinha como preparar um exército para se defender e nem a sua cidade, mas ele lembrou que tinha uma arma poderosa a seu favor: jejum, humilhar-se perante o Senhor. E a resposta, irmãos, foi tremenda. Eu só estou acelerando aqui, depois você pode procurar essa história e ver como foi esse livramento. Aleluia. Abra Atos capítulo 10, versículo 30. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de mim. Quem sabe você tenha ofertado, quem sabe você tenha dizimado, quem sabe você tenha dado esmolas, mas não vem resposta. Assim estava Cornélio. Ele orava, ele buscava, ele dava esmolas, mas não vinha resposta. Mas o dia que ele propôs no seu coração jejuar, o anjo mensageiro trouxe a resposta para ele. Tem alguém que já está com vontade de fazer um jejum? Levanta a mãozinha assim, você que já está com vontade. Tem alguns que ainda não estão, vou pregar mais um pouco. Obrigado. Vamos lá. Abra aí, Daniel capítulo 6, versículo 18. Daniel 6 e 18. Eu estou falando isso porque um dia eu estava ministrando, irmãos, sobre a intimidade, sobre orar na intimidade, entrar no quarto. E quando terminou o culto veio o irmão correndo e: pastor, achei que o senhor não ia acabar mais o culto, estou doido para ir para a minha casa para entrar na intimidade com Deus. Eu falei: então vai. E quem sabe está alguém doido para jejuar aí assim já? Eita glória. Essa semana você tem a semana toda para jejuar. Sabe, quando você diz assim, tal dia eu vou jejuar, você está dizendo, tal dia começa a minha vitória. É a mesma coisa, você falar tal dia eu vou jejuar, é a mesma coisa dizer assim, tal dia o Senhor começa a me responder. Não tem como ser diferente a palavra do Senhor. Daniel 6 e 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Daniel foi lançado na cova dos leões. E o que o rei faz pelo seu amigo? Jejua. E aquilo que eu falei, o jejum é tempo de contrição, de tristeza, de quebrantamento. Ele não quer música, ele não quer alimento, ele quer jejuar para que Deus responda, salve o seu amigo. Eu quero ler mais um contigo. Vai comigo, Salmo 35 e 13. Salmo 35, 13. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes era o saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Presta atenção, o salmista Davi está falando que quando eles estavam enfermos, ele jejuava por eles, se quebrantava por eles, e a sua oração voltava ao seu seio, era um clamor intenso do seu ser. Isso é uma oração genuína. Sabe, muitas vezes as pessoas chegam e dizem assim, pastor, ora por mim. E eu digo, sim, vou orar, meu irmão, sim, claro. Ô Senhor, olha pelo teu filho, pai, está com o menino doente, estende a tua mão sobre ele, cura ele, Senhor. Ô Jesus, tu és tremendo, Senhor.
cura, meu Deus, tu és o médico dos médicos, Pai, aleluia. Falamos até língua, amém, Jesus. E eu saio daqui e eu vou comer, e eu vou beber, e eu vou me alegrar. Você está entendendo? Aqui está dizendo que uma oração que Deus responde é diferente. Quando você ama alguém e alguém está doente, você não consegue encher o pandulho. Naturalmente parece que você perde a fome, parece que perde a alegria. Mas quando nós não amamos de verdade, isso não acontece. Oração e jejum. Por isso, antes de começar a orar por alguém, antes de começar a querer ser alguém na casa do Senhor, eu quero orar pelas pessoas, eu quero jejuar, primeiro eu vou ter que jejuar por mim mesmo, para que o Senhor me converta à vontade dEle, para que eu possa ter compaixão como Ele tem, para que eu possa ter amor como Ele tem, para que eu possa verdadeiramente me esconder, e não importa se alguém vai ver ou não, realmente no meu coração haja um desejo de que aquela criança, de que aquela pessoa seja curada, seja restaurada, seja livre, seja liberta. Estamos juntos, igreja? Eu creio, sem dúvida, que o Espírito Santo está movendo aqui em corações, trazendo a realidade da oração e do jejum. Pouco importa quem ora por mim quando eu estou doente, sabe? Desde que o Senhor cure. Sabe, quando o meu filho está doente, quando a minha filha está doente, para mim não importa se é o pastor ou se é o irmãozinho, desde que o Senhor cure. Sabe, para o orgulhoso, o que ele está fazendo só importa para ele. Para as pessoas pouco importa. Vamos ser sinceros, para ninguém importa, a não ser para ele mesmo. Não, quando eu faço, quando eu oro, quando eu prego, quando eu canto, só importa para ele. Para nós, irmãos, para o povão, o que importa é que Jesus responda a nossa oração, o nosso clamor, que tenha misericórdia de nós. E se é desse jeito, então todos nós podemos ser vasos poderosos nas mãos do Senhor. Todos nós podemos ser um instrumento que Deus usa. Aleluia. Já pensou chegar no céu, irmão? Quanta surpresa. Porque receberemos o galardão. E de repente você vai olhar para aquele pastor que você achava, e a coroa dele é uma coroazinha assim, não tem nenhuma pedrinha, não tem nada. Mas aquela irmãzinha que estava ali, você não ligava, você achava que nem cumprimentava, está lá recebendo as honrarias do Deus Todo-Poderoso. Alai de lemassúria. Igreja amada, que o Senhor nos leve a um novo tempo de verdade mesmo, um tempo de busca, de oração genuína. Aleluia, louvado seja Deus. Daniel capítulo 9, versículo 3, Daniel 9, 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Só para que você entenda por que fala de saco e cinza. Porque quando eles jejuavam, esse era o ato de humilhar-se diante do Senhor. Mas eles tiravam toda a sua roupa bonita e colocavam um saco e jogavam cinza na cabeça, para humilhar-se diante de Deus. E quando Daniel faz isso, o Senhor traz para ele, primeira coisa, consolo. O Senhor consola Daniel. E é maravilhosa a palavra porque diz assim, que o anjo veio, toca em Daniel,
e dirige uma palavra: Daniel, presta atenção nessa palavra. Daniel, homem muito amado. Não era qualquer um que estava dizendo isso para ele, era o próprio Senhor Jesus. Você pode imaginar, você está lá orando, está jejuando, está clamando, está buscando consolo de Deus, pedindo que o Senhor te revele as coisas, para que você seja um canal de bênção, um instrumento, e de repente o anjo do Senhor toca você e diz assim: ô Naizito, homem muito amado. Esse é o meu desejo, irmãos. Antes eu orava aqui no meu escritório, agora eu estou orando na minha sala. E é engraçado que eu estou orando, irmãos, e eu estou sempre assim: será que vai hoje? Sério, irmão, eu estou sempre na expectativa. Fico até olhando pela janela: será que vai? Você que está ali já me olhando, estou orando, estou assim, uma vontade, irmãos. Aleluia, Deus vai levantar aqui muitos Daniel, porque sempre há nessa igreja pessoas dizendo: pastor, eu quero ser usado, eu quero entregar uma profecia, eu quero entregar uma palavra. Pois bem, se é o desejo, pode saber, se aplica à oração e ao jejum, que o anjo do Senhor virá com resposta para ti. Será que você pode me ajudar a olhar para o teu irmão e dizer assim: vamos parar de comer um pouco? Pastor, mas bem na época de Natal. Nessa época vai ser maravilhoso proclamar um jejum. Olha só, abra sua Bíblia, Jonas, capítulo 3, versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Amém. O Senhor fala para Jonas: vai até a grande cidade de Nínive e profetiza contra ela. Dentro de 40 dias Nínive será subvertida, será destruída. E Jonas começa a pregar no meio da cidade. E as pessoas creram e entenderam que Deus destruiria a cidade. Presta atenção, Deus decidiu destruir a cidade e manda um profeta para avisar: vou destruir. E quando o rei ouve, ele convoca um jejum. Não era povo de Deus, era um povo terrível, que matava os judeus, que matava e perseguia o povo de Deus, e perseguia os seus inimigos. A história conta que esse povo, eles arrancavam a pele do ser humano vivo e deixavam no sol. Eles faziam isso com seus inimigos para botar medo no povo. E Jonas já estava meio pensando: será que é para lá que eu vou ter que ir mesmo? Você conhece a história, mas ele foi, que quando Deus manda é melhor obedecer. E ele foi. Mas o povo incrédulo, mau e terrível, jejua. E quando jejua, a palavra vem para Jonas e diz: ó Jonas, me arrependi. Deus Todo-Poderoso, me arrependi, não vou matar não. E o Jonas já ficou nervoso. Sabia que o Senhor é Deus de misericórdia. Bem nós, né, mano? A gente é doido para que Deus mate uns, irmão. Esses dias eu estava pensando, irmão, estava andando no meu carro assim pensando: Deus é pai e todos nós somos filhos, mas eu tenho vontade de matar um, Senhor. Mas Deus é pai. E mesmo se você é um traia, todo ruim, e o teu pastor quer matar você, porque se você se humilhar
E você já sabe como é que se humilha. Só para de comer. O Senhor vai dizer assim: não vai morrer, vai viver, vai ser abençoado. Vai ser abençoado. Aleluia. Não importa o que Jonas pensa, importa o que Deus pensa. E se Deus olha a tua humilhação voluntária, a vitória é tua. Aleluia. Essa manhã alguém me falou assim: pastor, eu sou diabético, eu tenho que comer a cada 3 horas, como é que eu faço? Não sei, a Bíblia não fala nada disso. O que eu vou falar? Eu vou falar para você: não jejua então? Ou eu vou falar jejua? Eu não vou falar nada, irmão. Eu estou falando o que a palavra está dizendo. Quem toma a decisão é você, se você crê ou não. É pessoal. Se você está crendo na palavra que está recebendo, então o milagre será grande. Mas se há dúvida no teu coração, continua comendo do jeitinho que você está. Mas quem quer vitória vai jejuar. Estamos partindo para o final aqui, irmãos. Nós acabamos de ver um decreto de Deus sendo cancelado pelo jejum. Agora abra a sua Bíblia, Esther, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Aleluia. A palavra diz que Amã, que era um queridinho do rei, odiava Mardoqueu, e Mardoqueu era tio de Esther, judeu, e ele quis exterminar todos os judeus. Uma obra satânica, uma obra maligna, uma artimanha de Satanás, para matar e destruir. E Mardoqueu vai e fala para Esther, e Esther diz assim: então vamos jejuar. Diga comigo, jejuar. Ela não procurou outros meios, porque como mulher ela poderia, vou seduzir o rei, e vou falar para o rei alguma coisa bonita. Não tem nada disso, irmão. Contra o capeta não adianta a mulher bonita. Olha para quem está do seu lado, se a mulher bonita, é assim: não adianta rosto bonito. Não adianta. Não adianta. Contra o maligno é jejum. Esther reconhece que é no jejum que ela vai vencer. E ela jejua e o povo foi livre da morte. Sabe o que está dizendo essa palavra? Se Deus, o próprio Deus, decretou algo contra a tua vida, aqui acabou, você vai morrer, é o teu fim. Como ele fez com alguns. E se o próprio Deus disse: o teu negócio acabou, o teu negócio não vai mais funcionar, mas se você dobrar o teu joelho, jejuar e clamar, a misericórdia do Senhor vai te alcançar. Se o capeta, se o maligno se levanta contra você com armadilhas, com artimanhas para destruir, para te matar, para acabar com a tua família, para acabar com o teu casamento, se você dobrar os teus joelhos, jejuar, se humilhar perante o Senhor, ele será derrotado. Aleluia, aleluia. Que poderosa é essa arma. Não há como medir, irmãos, o poder do jejum. Não há como. Não há nada que resista jejum e oração. Essa combinação é tão poderosa que não há nada impossível. Aleluia. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Aleluia. Vamos repetir uma leitura comigo. 2 Crônicas 7:14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar
e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Se você se perguntou até o dia de hoje, como eu faço para me humilhar? Agora você já sabe como que você deve fazer para se humilhar perante o Senhor. Joel capítulo 2, versículo 12. Joel 2:12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choros e com pranto. Eu quero me converter ao Senhor, só tem um jeito: jejum, oração, choro e pranto. Eu vou ensinar algo para você, igreja amada do Senhor. Muitas vezes eu vou orar e estou seco, sabe? Quando você dobra o joelho e não está fluindo, e você está seco. Então eu começo a me quebrantar perante o Senhor. Senhor, me ajuda, me perdoa, me socorre. Eu vou clamando até que venha o quebrantamento, o choro e o pranto. Mas o que isso tem a ver? Eu não sei o que tem a ver, só sei que Deus fala que é desse jeito. O Senhor diz que para chegar diante dEle é com humildade, e humildade é jejum e oração. Se não tem jejum, não tem humildade. Se não tem jejum, não tem humildade. Presta atenção. Nós estamos finalizando, já indo para o último mês do ano de 2021. É motivo de dar glória a Deus que estamos aqui. É motivo de dar glória a Deus que estamos de pé. Agora presta atenção. 2022, a variante já está aí. Omicron. Daqui a pouco vai estar todo mundo de máscara de novo. Está todo mundo sem máscara aqui hoje. Daqui a pouco vai estar todo mundo de máscara. Escolas fechando, igreja fechando. Todo mundo sem dinheiro, sem comidas. É isso que nos espera, irmão. Só deixa passar o carnaval. Só deixa passar o carnaval. Vai começar tudo de novo. Aí lá vou eu fazer culto online todo dia. E o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração. Esdras, capítulo 8, versículo 21. Esdras 8, 21. Então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Aleluia. Esdras estava rumo à sua cidade para reconstruir Jerusalém. Ele já tinha conseguido ouro, prata, madeira e autorização para viajar. E ele tinha dito para o rei: o nosso Deus nos guarda, o nosso Deus é poderoso. Mas quando ele está com todos os bens, com tudo pronto para viajar, ele lembra que vai passar por território inimigo. Ele pensa: como que agora eu vou chegar para o rei e pedir proteção? O exército, eu falei que Deus vai nos guardar. E isso acontece direto quando a gente prega, irmãos. A gente prega aqui porque Deus é comigo, porque Deus vai fazer, porque... E aí já somos provados logo ali na frente naquilo. E acontece contigo também. E o Esdras, então, ele percebe que aquela jornada seria muito difícil. Mas ele lembra que tem uma arma: humilhar-se diante de Deus. E ele apregoa um jejum para humilhar-se diante da face do Senhor. E você conhece a história. Ele chegou são e salvo, ele,
os seus filhos e os seus bens. Eu não sei você, mas eu quero chegar no final de 22, se Jesus não voltar até lá. Se ele voltasse, mas se Jesus não voltar, eu quero chegar lá com os meus filhos vivinho, porque eu não estou dizendo que não exista variante, existe, e mata, assim como o Covid matou também, mas existe um jejum, existe humilhar-se diante do Senhor, e existe chegar lá, para exaltar e glorificar o nome do Senhor, dizer muito obrigado, porque passamos, porque vencemos. Andaramachei calabaralamassuri. Hoje no finalzinho da tarde eu deitei lá na rede da minha casa, e eu deitei ali e eu pensei, pá, se Jesus voltasse agora, que maravilha, mas parece que não era lá. Tem mais um pouco, então vamos aguentar, então vamos jejuar, então vamos orar. Seria maravilhoso se o Senhor voltasse agora, não seria, irmãos? Mas como nós não sabemos o dia nem a hora, então nós vamos consagrar, então nós vamos orar, então nós vamos nos humilhar. Amém, irmão Edgar? Alahai delei calabaralamassúria, alamandaramanamasúria. O Senhor nos guardou 2020, nos guardou 2021. Sabe, eu ouço testemunhos, tantas igrejas fecharam, na nossa igreja morreu tanta gente, morreu criança, morreu isso, morreu aquilo. Na nossa igreja não. Nossa igreja prosperou, nossa igreja avançou. Pela misericórdia do Senhor. Pela misericórdia do Senhor. Eu vou trazer aqui o irmão Vitor, que é da nossa igreja lá em Rio Negrinho. Ele esteve quantos dias internado? Não sei se foi mais de 40, foi quase 60 dias, se eu não me engano. Quantos? 40 dias internado. A médica falou, eu nunca vi, a médica falou para ele, nem morto e muito menos vivo, alguém com um pulmão como está o seu. Você não existe. Nem morto eu vi um pulmão tão contaminado como estava o seu, porque agora ele já estava falando. Se o Senhor diz vai viver, vai viver. Se o Senhor diz está abençoado, está abençoado. Se o Senhor diz vai prosperar, vai prosperar. Se o Senhor diz vai sarar, vai sarar. Aleluia. Nós vamos programar um jejum, irmãos, para o início do ano, mas eu já estou jejuando, e eu te convido a programar o teu jejum, como você desejar, da meia-noite até meio-dia, da meia-noite até 1h, até as 2, até as 3, ou vou jejuar sempre até 6h, 6 horas eu vou comer, depois vou jejuar de novo, vou jejuar um dia sim, um dia não, vou jejuar todo dia, conforme você desejar, programa um jejum. E escuta o que eu estou dizendo, quando você der uma data para o teu jejum, não arreie por nada, não arreie. Mas fui convidado para o churrasco, então vou deixar o jejum para o outro dia. Não, faz isso. Se você programa um jejum, você programou o dia da tua vitória. Não troque por nada, creia de verdade, o Senhor é comigo, eu vou tomar posse dessa palavra, aleluia, seja uma cura, seja uma proteção, seja uma bênção, e o principal de tudo, que é o propósito desta mensagem, que o Senhor nos converta à sua vontade. Fica de pé, igreja amada do Senhor Jesus. Aleluia. Fecha os teus olhos. Alai delei calabaralamandere massúria. Examina a tua vida.
examina a tua casa, examina a tua família, examina as tuas finanças, a tua saúde. Tem algo que precisa resposta de Deus? Tem algo que não está rompendo? Tem algo que não está saindo? O Senhor te chama nesta noite para uma aliança com Ele. E Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amado Jesus, amado Senhor, amado Deus, venha o teu reino e estabelece o teu querer, estabelece a tua vontade. Ajuda, Senhor, cada irmão, cada irmã que está num propósito nesta noite, que está definindo, Senhor, o seu jejum, o seu clamor. Amado Deus, amado Senhor, que este jejum, Senhor, seja em favor da nossa campanha Jesus Cristo Restaurador. Que sejam dias de glória, dias de cura, dias de milagre, de salvação, de arrependimento, de conversão. Você que é temente a Deus, eu te convido a estar orando neste momento. Eu te convido a estar orando neste momento, clamando neste momento. Enquanto o ministério adora, você ora. Vem, Espírito.